Boa tarde, telenautas de todo o Brasil. Estamos aqui pela TV ABCD com Chega Aqui, o seu programa de turismo, aviação, hotelaria e entretenimento. E hoje, nessa tarde bem chuvosa aqui na capital e na região do ABC, a gente vai conversar, aprender um pouco e levar para você, telenauta, agente de viagem e operador, um pouco da história da Aeroméxico no Brasil. É uma companhia que realmente tem se solidificado cada vez mais, tendo como hub a cidade do México e destinos praticamente de todos os continentes. Eu, o ano passado e esse ano, voei pela Aeroméxico. Eles têm realmente uma excelência de serviços, né? O México, uma baita infraestrutura, é um aeroporto que você tem conexões para importantes capitais do mundo e para praticamente todo o território mexicano e americano. E nós vamos receber em nossos estúdios hoje a gerente comercial da companhia no Brasil, que é a Bruna Freitas, e que vai trocar ideias com a gente para falar um pouco do momento que a Aeroméxico vive no Brasil. Boa tarde, Bruna. Tudo bom? Boa tarde. Estou feliz de estar aqui com vocês hoje, é um prazer. Tá legal. Larissa? Oi, boa tarde, Cláudio, boa tarde, Bruna, boa tarde, telenautas. Mais um Chega Aqui ao vivo hoje. A gente esteve um tempinho ausente porque a gente estava preparando um programa bem especial hoje, só falando do México e da Riviera Nayarit. A gente já teve uma entrevista com a Bruna do Punta Mita Resort, mas a gente está com um probleminha de internet por conta da chuva que está tendo aqui na capital. A gente vai ver se consegue uma nova estabilidade, ver se a gente consegue fazer essa entrevista, mas se a gente não conseguir, já fica o convite para o próximo programa para a Andréia participar aqui com a gente. Perfeito. Eu gostaria de fazer um registro, né? A Luciana Itinoseki, que começou esse projeto comigo aqui na TV ABCD, foi minha diretora e apresentadora. Ela está agora com novos desafios e a partir desse programa, quem assume toda a operação do programa na área técnica é a Larissa, né, que já está desenvolvendo projetos super interessantes para o ano que vem. A gente quer publicamente agradecer a Luciana por todo o trabalho prestado, mandar um beijão para ela nos novos desafios, né? E vamos seguindo a vida aí, falando de turismo. Eu queria iniciar esse programa, Bruna, e perguntar como que nasceu a Aeroméxico no Brasil, como é que começou a história da companhia, que é bastante querida aqui no mercado de São Paulo. Os agentes de viagem e operadores têm uma fidelização muito interessante com a companhia. Gostaria que você falasse para o telenauta um pouco da empresa que você gerencia aqui no Brasil. Bacana. Bom, a Aeroméxico começou no Brasil através de um consórcio chamado Alas de América. Isso já faz algum tempo. Nós utilizamos um parceiro que era a Aeroperu na época, e a gente operava aqui como charter. Nós éramos charteiras para Cancún e quem charteou a Aeroméxico foi a CVC. Em virtude desse sucesso, em 1999 começamos com um escritório próprio, não utilizando mais a Aeroperu como um parceiro, e realmente a gente ficou muito feliz, realmente com a aceitação do agente de viagem, dos clientes, essa abertura que a gente teve através da CVC, que é uma operadora aqui da região, né, aqui nasceu aqui em Santo André, né? E foi um sucesso na época. Começamos no início de uma forma tímida, tínhamos 4 voos semanais até a Cidade do México, e hoje a gente tem 7 voos para a Cidade do México, chegando na Cidade do México, conexão imediata para as principais cidades mexicanas, conforme você estava falando, e Europa, Estados Unidos, Ásia. Então a Aeroméxico tem uma distribuição bastante boa. Aqui no Brasil, como eu falei, 7 voos semanais até a Cidade do México, todos os voos são noturnos, e 2 frequências para Cancún, todos os sábados e domingos. Isso é uma novidade que depois eu conto um pouquinho mais para vocês. Bacana. Eu queria também perguntar para você, né, o telenauta vai tendo um contato maior com a Aeroméxico, tirar 2 dúvidas. Primeiro, saber quais os principais destinos que vocês operam em termos de procura do mercado brasileiro. E segundo, se a companhia tem um programa específico de
fidelização ao cliente. Correto. Cláudio, nós temos o Clube Premier, que é o nosso cartão de fidelização. Ele é um programa bastante simples de trabalhar. Com 5 viagens, São Paulo, México, São Paulo, o passageiro já tem o bilhete prêmio dele. Então, é um programa fácil. Nós temos a parceria do SkyTeam, que são companhias aéreas como Delta, Air France, Alitalia, Korean Air, Aeroflot, aerolíneas argentinas. Então, se ele estiver voando com essas companhias, também pode acumular os pontos, assim otimizando a retirada do bilhete dele. Então, a gente é o Clube Premier com aliança com o SkyTeam, né? Agora, dentro do mercado brasileiro, a Larissa depois vai fazer algumas outras perguntas. Por exemplo, o passageiro que vai sair de Porto Alegre, ou de Recife, ou de Foz do Iguaçu, e o destino final dele é a cidade do México, ou de lá conexões. Quem que faz essa distribuição para vocês? Vocês têm um acordo aqui no Brasil? Excelente pergunta, Cláudio. Nós temos um acordo de codeshare com a TAM. Sim. Então a gente traz passageiros das principais capitais brasileiras através desse codeshare com a TAM. Então é uma parceria bastante boa que a gente tem com eles e realmente é de fácil acesso, todos os agentes de viagem têm essa possibilidade. Já está no GDS, é uma coisa bastante fácil para o agente de viagem. Tá, o passageiro também compra o bilhete do destino inicial ou destino final. Corretíssimo, com isso vocês. Mesmo, isso mesmo. Bacana. Larissa? Eu conheci a Bruna no evento promocional da Riviera Nayarit e queria perguntar para você qual a perspectiva desse novo destino para os brasileiros. Vai concorrer diretamente com Cancún? Olha, no comecinho você havia feito uma pergunta que eu acabei não respondendo, que são os destinos mais procurados, isso, né? Então, em primeiro lugar, evidentemente, é Cancún, né? Eu costumo dizer que Cancún é um destino que agrada a todos, né? Ele é um destino incrível, eu sou apaixonada por Cancún, justamente por essa diversidade que existe, né? Então, em primeiro lugar, Cancún, segundo, a cidade do México, por conta de negócios, né? Cancún é uma metrópole, né? E é o centro financeiro do México, realmente, porque Cancún não, perdão, cidade do México. E depois disso, como cidade de negócios, seria Monterrey, Guadalajara. E de turismo, aí a gente vai para Puerto Vallarta, que é onde fica a Riviera Nayarit. Ela começa ali, né? Isso. E depois a gente pode ir para Los Cabos e Acapulco. Então, nessa sequência são os destinos mais procurados. Não concorre com Cancún, Larissa. Sabe por quê? É outro destino, é totalmente diferente. Cancún é um destino bastante agitado, um pouquinho americanizado, porque foi uma cidade feita para o turista. No caso de Puerto Vallarta, ela tem aquele espírito mexicano, né? Para começar, Puerto Vallarta fica no estado de Jalisco. O Jalisco é o coração do México, né? É onde surgiu a tequila, né? Onde tem as plantações de tequila. Só pode ser tequila realmente a agave, que é a planta de onde é extraída a tequila, daquela região de Puerto Vallarta, senão tem outro nome. Então, tequila tem que ser daquela região. Entendi. Os mariachis são daquela região, então Vallarta fica ali, né? Então, Vallarta é o aeroporto onde você chega até Riviera Nayarit, né? Então, realmente, esse é um destino bem diferente. Eu digo que tem o espírito do México está ali, né? Então, não concorre. Aproveitando o gancho que a Bruna deu, eu tive participando no primeiro semestre da Tianguis, que é o maior evento de turismo, de negócios e de lazer no México, e uma das maiores feiras de turismo do mundo, né? Eu pude acompanhar o profissionalismo, a feira foi descentralizada agora, antes ela era realizada em Acapulco. Correto. Né? E isso eu achei que foi interessante, porque o México é um país continente, né? Existem vários Méxicos dentro do México, e uma coisa que me chamou a atenção foi a variedade de produtos hoteleiros que você tem nessa região, né? E outra coisa, é um turismo também de alto luxo, né? A partir do momento que você sai de Vallarta em direção a outras praias, você tem empreendimentos hoteleiros assim com uma infraestrutura de turismo corporativo, de golfe, né? Que são excepcionais, né? E que não tem um custo excessivamente alto em relação a outros destinos que o turista de alto luxo está acostumado a desenvolver. Além disso, o México também tem uma opção muito interessante, porque o idioma é fácil, né? Existe, é muito parecido com o Brasil
nas questões históricas, entendeu? E eu acho que é uma opção que vocês estão apostando nesse novo destino, que acho que vai pegar, viu, Bruno? Eu também acho, e gostaria de destacar que uma coisa bastante importante, a gente tem 2 voos para Porto Vallarta, mas se houver uma grande procura, e a gente espera que sim, a gente tem chance de aumentar as conexões, né? O voo da manhã dá uma excelente conexão com o nosso voo que chega por volta das 6 da manhã na Cidade do México, então está dentro do principal banco de conexão da Aeroméxico esse voo, né, para Porto Vallarta, que chega até Riviera Nayarit. E complementando o que você estava falando, eu acho que é bacana a gente comentar que a segunda maior fonte de renda do mexicano é o turismo. O primeiro é o petróleo, o segundo é o turismo. Então a gente tem no mexicano, além desse espírito de servir, que eles realmente são muito cordiais, muito amáveis, sem contar a empatia que existe com o povo brasileiro, eles têm a parte de estrutura para o turismo muito completa, que era o que você estava falando com respeito aos resorts que tem disponíveis, a parte de golfe, tudo isso realmente é feito com excelência. Acho que essa é a palavra melhor que a gente pode utilizar nesse caso, né? Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, tem muita gente que às vezes fala, poxa, eu vou para o México, precisa de visto, o consulado disponibiliza agora um visto. Rapidamente você faz um cadastro, você tem um visto por 30 dias, sem precisar pegar fila, não existe burocracia, é um visto eletrônico que facilita a sua viagem, né? Poucos consumidores finais sabem disso, porque foi uma campanha que começou a ser desenvolvida aí há um ano e meio, né? Então, eu estou reforçando isso porque é super fácil, você entra no site do consulado, se cadastra, tira o teu visto e faz uma programação dentro da sua viagem. Acho que 30 dias é um tempo suficiente para você programar as tuas viagens para qualquer destino do México e de lá para outros países. Larissa, você tem já perguntas de telenauta? Você quer reforçar alguma coisa com a Bruna? Eu tenho uma pergunta aqui do Roger. Ele fez basicamente a pergunta que você já havia feito. Se a Aeroméxico tem voo direto para Porto Vallarta, que ela já respondeu que são 2... Da onde ele é? Ele é de Piracicaba, São Paulo. Perfeito. O interior aqui, conversando com a gente, né? Enfim, a gente ainda não tem voo direto para Porto Vallarta saindo do Brasil, mas enfim, é uma questão de demanda, né? A gente tem uma conexão bastante boa e está feliz com isso e espera que, se caso necessite de mais voos, a gente vai colocar sim, com certeza. Eu posso falar um pouquinho mais do sistema de autorização eletrônica, que é o SAI, né? Realmente, assim, o governo mexicano deu um passo à frente do governo brasileiro, oferecendo essa possibilidade do brasileiro visitar o México sem visto. Ou seja, se o mexicano vem ao Brasil, ele precisa de visto, né? Agora, o brasileiro, indo ao México, ele tem várias facilidades. A primeira é que se ele tem visto americano válido por pelo menos 6 meses no passaporte, ele pode visitar o México sem necessidade de tirar o visto mexicano. Se ele tem passaporte europeu, da mesma forma, ele vai com o passaporte europeu dele ao aeroporto de Guarulhos e faz o seu embarque. Se por um acaso ele não tem essas duas possibilidades, ele entra no site do consulado mexicano, preenche o SAI, que é Sistema de Autorização Eletrônica, que é realmente muito simples, como você comentou. O único detalhe que ele tem que estar bastante atento é que todos os dados têm que estar exatamente como está no passaporte. Ou seja, meu sobrenome é Freitas São José. Eu não posso colocar apenas Freitas, tem que estar completinho como está no passaporte, Freitas São José. E ter cuidado com os dados. Esse SAI vai devolver um protocolo para ele imprime esse protocolo, leva para o aeroporto de Guarulhos esse papel impresso e entrega no check-in da Aeroméxico, tá? Esse protocolo é válido por 30 dias, ou seja, se eu tirei hoje, por exemplo, pode falar a data? Hoje, 28 de novembro, eu tenho até 28 de dezembro para embarcar para o México. Ele tem validade de 30 dias. Chegando na Cidade do México, o policial da Polícia Federal, né, lá na Cidade do México, vai dizer para esse passageiro quantos dias ele pode ficar. Que vai de 3 dias, 4 dias, até 180 dias ele pode ficar no México, de acordo com a conversa que ele vai ter com o policial. Mas tem funcionado super bem, começou em novembro de 2011 e foi um sucesso. Perfeito. Larissa? Tem o Daniel aqui do Rio de Janeiro.
Ele está perguntando se vocês oferecem algum translado do aeroporto de Porto Vallarta até os hotéis. A Aeroméxico não oferece translado, né? A Aeroméxico trabalha com aéreo, serviço aéreo. A gente não tem transporte de passageiros terrestre, né? Mas quando o passageiro sai aqui do Brasil, normalmente ele busca um operador e já sai com o serviço completo. Se por um acaso ele quiser fazer de uma forma independente, não tem nenhum problema. Um destaque que a gente já comentou aqui é que o México cabe no bolso do brasileiro, né? O serviço de táxi, de transfer, não é caro. É Daniel, né? Isso. Daniel, obrigada pela pergunta, excelente pergunta. Realmente você me deu a oportunidade de dizer que o serviço em Porto Vallarta é um serviço de fácil acesso e com um custo razoável. Bom, telenauta, agora a gente vai mostrar para vocês um vídeo que está dentro da nossa escapada da semana, que é a Riviera Nayarit. No segundo bloco, a gente vai voltar com a Bruna para falar de outros detalhes em relação à operação da Aeroméxico no Brasil e vamos detalhar esse destino que é surpreendente. É um destino de arte, de cultura, de praias exclusivas, de golfe, de requinte e também da simplicidade do povo mexicano. Vamos curtir um pouquinho sobre a Riviera Nayarit. No próximo bloco a gente volta com a Bruna Freitas da Aeroméxico.
Nas grandes cidades, quase não há tempo de encontrar os amigos com calma e tranquilidade. Mas na encantadora cidade de Guararema, bem pertinho de São Paulo, a 75 quilômetros, o Vale do Sonho oferece excelente e completa infraestrutura em um ambiente calmo para fazer da sua hospedagem verdadeiros momentos de relaxamento e prazer. A cozinha do Hotel Vale do Sonho é uma atração à parte. O Vale do Sonho mantém uma completa infraestrutura de serviços e equipamentos para atender grupos de empresas, igrejas, melhor idade e crianças, para treinamentos e outros eventos. Venha conhecer o Vale do Sonho Hotel e Eventos em Guararema e divida com seus companheiros de trabalho, amigos e familiares inesquecíveis e merecidos momentos de descanso com tranquilidade e raro prazer. Colégio São Carlos. Estamos localizados em uma área privilegiada do Ruge Ramos, em um prédio com mais de 5.000 metros quadrados de área construída em 8 andares projetados especialmente para ministrar o melhor do ensino. Contamos com equipamentos e materiais didático-pedagógicos de última geração. Possuímos laboratórios de informática, robótica, química, física, ciências e biologia bem equipados. Salas de multimídia e de artes, cantina, biblioteca, playground interno e externo, museu histórico e quadra poliesportiva. A coordenação pedagógica e a equipe de professores são preparados com cursos de graduação, pós-graduação e cursos específicos, garantindo aos alunos alto grau de aproveitamento escolar. Colégio São Carlos, há 35 anos modificando gerações. Acesse www.escolasaocarlos.com.br. Mágico, natural, liberador, sorprendente, inolvidable. El tesoro del Pacífico mexicano, como se conoce a Riviera Nayarit. Este joven destino que se extiende a lo largo de más de 300 kilómetros de playas y que tiene en su diversidad el principal atractivo para quienes la visitan. Y cuando se habla de diversidad en este paradisíaco destino, se hace con mayúsculas, porque la variedad no solo se encuentra en la oferta de hoteles y servicios para el turismo, sino en sus maravillosos paisajes, exquisita gastronomía, actividades recreativas y hasta en la infraestructura para el viajero. Desde el desarrollo de complejos hoteleros en Nuevo Vallarta hasta las playas vírgenes al norte del destino, el visitante puede elegir entre decenas de actividades y entornos, o bien hacer un recorrido para aventurarse en todo ese universo de posibilidades. El lujo en Riviera Nayarit es mucho más grande que los sofisticados resorts de clase mundial que se han establecido desde Nuevo Vallarta hasta Punta de Mita, que los 6 campos de golf de clase mundial o las 3 marinas que brindan servicios náuticos con las más modernas instalaciones. El lujo en Riviera Nayarit se encuentra en mucho más que los pequeños detalles que cuidan los exclusivos hoteles boutique, enclavados en playas poco conocidas o tradicionales pueblos de pescadores. El lujo en Riviera Nayarit está en su historia, que encuentra su máxima expresión en el heroico puerto de San Blas, y en su diversidad biológica, que ofrece entornos preferidos por especies como la ballena jorobada, el pájaro bobo y las tortugas golfinas, que viajan centenares de kilómetros para llegar hasta estas costas. Pero sobre todo, el lujo de Riviera Nayarit se vive al recorrer sus playas con pueblos tradicionales a la orilla del mar, porque en cada uno de sus rincones se descubre una vocación distinta, un placer diferente,
tal como se descubre una joya tras otra en un cofre. Descubre el tesoro del Pacífico mexicano. Descubre Riviera Nayarit. Voltamos para o nosso segundo bloco. Vocês viram agora um vídeo mais detalhado da Riviera Nayarit, para deixar vocês com um gostinho de quero mais. A gente tem mais duas partes desse vídeo explicando o destino da Riviera Nayarit, como a gente estava falando aqui, para mostrar para vocês conhecerem um pouco mais do México, que o México não é só a cidade do México e Cancún, é também outras cidades maravilhosas. Então, esse programa é dedicado para vocês, para que vocês conheçam um pouco mais do México. Cláudio. Perfeito. Eu gostaria, antes de voltar com a Bruna, mandar um abraço super caloroso ao pessoal do Festival de Turismo de Gramado, que vai desenvolver o Fest Tours, que é um evento super importante que reúne as principais lideranças turísticas do Mercosul. E mandar também um abraço para o presidente da Associação de Jornalistas de Turismo de Santa Catarina, o Alberto Gonçalves, que brilhantemente encerrou o encontro de jornalistas de turismo lá em Santa Catarina. Mandar um forte abraço. Bruna, eu queria explorar um pouquinho você agora, né, em relação ao destino Nayarit. Infelizmente a Andréia Pomar não pôde vir à nossa entrevista, e também a Andréia Carneiro, da Riviera, do San Regis Punta Mita. Nós tivemos um probleminha forte de chuvas intermitentes aqui em São Paulo, mas dentro de 2 semanas a gente vai fazer um especial. Fala um pouco, você estava comentando que em fevereiro você teve uma pequena convenção lá com grandes profissionais e que você pôde conviver um pouco com o destino e com esse hotel. Fala um pouco do que você viu. Foi uma experiência bastante interessante. Eu já tinha ido a Puerto Vallarta por 7 vezes e não conhecia a Riviera Nayarit. Eu tive a chance de conhecer agora em fevereiro de 2012. Nós levamos nossos 10 principais vendedores de México para conhecer esse destino novo, e tive a parceria do Hotel San Regis por intermédio da Andréia Carneiro, que estaria com a gente por Skype. Que pena que não deu certo. Tomara que ela esteja nos assistindo, estou morrendo de saudade deles. O Cal também é uma simpatia. São pessoas incríveis que nos receberam super bem. A experiência que a gente teve lá foi incrível. Uma que a gente vivenciou, que eu estava comentando com vocês no começo, o espírito do México. A gente realmente viveu isso lá, do atendimento, da empatia, de tudo isso que a gente costuma falar. A André é brasileira, nos recebeu super bem, e o hotel é incrível. O hotel é super bonito, realmente de um requinte bastante pontual, bastante exclusivo, e a gente teve com esses top 10 nossos, tivemos experiências incríveis. A gente acabou de ver aqui nesse vídeo as baleias, né? E a gente teve a chance, inclusive, de ver as baleias. A gente foi no período que compreende de dezembro a março, a gente foi em fevereiro, e as baleias, que são as nossas baleias jubarte, que tem aqui no nosso litoral, elas também têm a procriação delas também são feitas naquela região. A gente tomou um barco, fomos a alto mar, e eu naquela ansiedade de pensando, meu Deus, será que vai ter baleia? Será que não vai? Será que ela vai derrubar o barco? É aquela coisa normal que a gente sente, que é uma novidade. Chegando lá foi incrível, assim, tinha mais de 100 baleias, inclusive baleias com os bebezinhos. Então todo mundo que teve com a gente, esses nossos grandes clientes, tiveram a chance de viajar de Aeroméxico, viajaram na nossa classe executiva, que é a classe Premier, ficaram num super hotel, que é o San Regis Punta Mita, tiveram a chance de conhecer as baleias, desfrutaram não só da cultura local, como da gastronomia local. Então foi uma experiência bastante bacana, e evidentemente a gente só pode fazer isso com parceiros, né? Com certeza. Bruna, eu queria chamar a atenção, eu também tive a experiência de ficar 2 dias lá no Punta Mita, né, no San Regis, e vi a excelência dos serviços, né? 3 restaurantes, mordomos te servindo nos apartamentos, né? Que é uma coisa incrível. Antes deles
de você ser despertado, existe um pré-café da manhã, né, que já prepara o espírito do seu dia. Se é um executivo, ele tem toda uma assistência do hotel para fazer as suas reuniões, né? E incrível como uma praia daquela, eles têm tantos serviços, desde um golfe de excelência, esportes, o spa do hotel é magnífico. Eu não sei se vocês tivemos a chance de então, aproveitar. Eu queria que você desse essa declaração aí para reforçar para Andréia Carneiro, que a gente sente saudades dela aqui no Brasil, né? Que é uma brasileira fazendo história na hotelaria de excelência do México também, né? Olha, uma coisa bastante interessante é que nessa viagem que a gente leva, a pessoa pode levar seu acompanhante, ou seja, se é uma diretora, leva seu esposo, se é um diretor, leva sua esposa. Então, é uma viagem de 10 empresas, onde pode levar o acompanhante. Então, tanto os diretores como os seus acompanhantes puderam desfrutar do spa. Então, assim, as esposas, os maridos, que não estão tão acostumados com esse nosso dia a dia, de poder visitar grandes hotéis e tal, ficaram realmente encantados. E os que têm a chance de visitar hotéis, de poder viajar em classe executiva, também ficaram surpresos. Né? Então, pelo grau de excelência realmente que oferece e pelo fato de você estar realmente numa coisa de requinte, de exclusividade, mas conseguir se sentir à vontade. Com certeza. Né? Isso que é bacana. Você tem um mordomo, mas você se sente à vontade com o seu mordomo, pela simpatia que eles têm, pela delicadeza, pela sutileza do serviço. Eu acho que isso é bacana a gente falar. Né? Não fica aquela coisa de glamour excessivo, assim, uma coisa, é uma coisa fica muito artificial, né? Isso, Larissa, natural. não tem, é uma coisa natural que você se sente à vontade com eles, assim, é muito bacana. Com certeza. E a gente até tem um vídeo, Cláudio, para mostrar para os telenautas um pouco do San Regis Punta Mita Resort, para vocês conhecerem e quem sabe se hospedar lá. Acompanhem. Beleza. Con espectaculares vistas al Océano Pacífico, el St. Regis Punta Mita Resort recibe a sus huéspedes con todos los lujos de un refugio privado e íntimo. Se trata del sitio ideal para aquellos que buscan acceder a un destino rico en propuestas y actividades y que a su vez gustan de la inconfundible sofisticación que distingue a St. Regis. El champán es una bebida que, al igual que este hotel, se ha convertido en sinónimo de distinción. Celebrar la llegada de la noche descorchando una botella con un sabre en la recepción del St. Regis es un ritual que une tradición y elegancia. Este ritual es el cierre perfecto para un día de playa, spa, golf y aventura en el exclusivo St. Regis Punta Mita Resort. Vocês puderam conferir um pouco mais do San Regis Punta Mita Resort. Nós vamos para um breve intervalo. No terceiro bloco a gente volta aqui com a Bruna ainda para falar mais novidades do México. Não percam. Novillero. La vista no alcanza para admirar por completo la playa más extensa no solo de Nayarit, sino de todo el país. Playa Novillero, que se extiende por casi 90 kilómetros de largo y casi medio kilómetro de fina arena,
el perfecto complemento para sus tranquilas aguas, que pueden ser caminadas por los visitantes hasta 100 metros mar adentro. Mexcaltitán. Visitar la isla de Mexcaltitán, ubicada al noroeste de Santiago Ixcuintla, es literalmente una mágica experiencia. Un viaje en lancha a través de manglares es el inicio de la aventura rumbo a esta isla que ha sido considerada como la cuna de la mexicanidad, ya que de aquí partieron los mexicas que fundaron Tenochtitlán, que a la postre se convirtió en la Ciudad de México, la capital del país. San Blas. Transportarse a otras épocas. Esa es la descripción más precisa de una visita a San Blas. Aquí parece que el tiempo se detiene, con sus haciendas, sus edificios históricos y ese ritmo de vida que invita a dejarse llevar. Al pasear por sus calles, revivirá épocas pasadas que han marcado la historia no solo del estado de Nayarit, sino de todo el país. Además, se encontrará con una oferta gastronómica de exquisitos platillos tradicionales a lo largo de todo el corredor de esta playa. Regresar a casa con un equipaje de coloridos recuerdos será la marca indeleble de pasar unas vacaciones en uno de los rincones más visitados de la Riviera Nayarit, la región que comprende Chacala, la Peñita de Jaltemba, Rincón de Guayabitos y Los Ayala. La serenidad del mar en Rincón de Guayabitos le ha ganado el mote de la alberca más grande de México. Playas que son una fiesta de color, donde además se puede participar en la espiritual experiencia de liberar tortugas recién nacidas. Lo de Marcos. Las tierras que antiguamente pertenecieron a una hacienda, hoy ofrecen uno de los más pacíficos rincones de Riviera Nayarit. En Lo de Marcos vivirá la esencia de un pueblo mexicano. Esa vida sencilla y sin pretensiones, ideal para descansar y relajarse, como en pocos lugares se puede hacer. San Francisco. Cosmopolita y distinguido, el poblado de San Francisco, mejor conocido como San Pancho, es casa de una comunidad multicultural comprometida con su desarrollo armónico, participativo, respetuoso del medio ambiente e impulsor del arte. En su playa, ese ambiente bohemio se mezcla con los más luminosos atardeceres para brindar un espectáculo que arrebata el aliento. Maravillosas artesanías huicholas, las piezas de arte de las galerías, la exclusividad de su campo de polo y la tranquilidad de un pueblo que con su espíritu de trabajo comunitario ha sabido evolucionar sin abandonar su esencia, son parte de la experiencia que brinda. Nas grandes cidades, quase não há tempo de encontrar os amigos com calma e tranquilidade. Mas na encantadora cidade de Guararema, bem pertinho de São Paulo, a 75 quilômetros, o Vale do Sonho oferece excelente e completa infraestrutura em um ambiente calmo para fazer da sua hospedagem verdadeiros momentos de relaxamento e prazer. A cozinha do Hotel Vale do Sonho é uma atração à parte. O Vale do Sonho mantém uma completa infraestrutura de serviços e equipamentos para atender grupos de empresas, igrejas, melhor idade e crianças, para treinamentos e outros eventos. Venha conhecer o Vale do Sonho Hotel e Eventos em Guararema e divida com seus companheiros de trabalho, amigos e familiares inesquecíveis e merecidos momentos de descanso com tranquilidade e raro prazer. Sayulita. El surf es uno de los principales atractivos de este poblado, al que llegan amantes de este deporte de todos los rincones del mundo como a una cita sagrada con sus tablas a la espalda, su piel dorada y pasión por sentir la adrenalina, donde el sonido de tambores acompaña la placidez de recorrer caminando a la orilla del mar. Punta de Mita. Es el extremo norte de Bahía de Banderas, donde el lujo encuentra su máxima expresión. En Punta de Mita se encuentran las comunidades Corral del Risco, El Anclote e Higuera Blanca. Pero el ícono es el desarrollo Punta Mita.
un exclusivo y lujoso resguardo que se levantó en una península que se extiende en casi 10 kilómetros de playas vírgenes rodeadas de verdes colinas, donde el Pacífico se abre frente a los visitantes, con 2 maravillosos campos de golf diseñados por Jack Nicklaus. En los poblados de los alrededores se han desarrollado comunidades a la altura de las exigencias de ese lujo, con deliciosos restaurantes gourmet, resorts de clase mundial, al igual que exclusivos hoteles boutique. La Cruz de Guanacaxtle. La Cruz de Guanacaxtle es el lugar favorito de los aficionados a las actividades náuticas, como la vela, la pesca deportiva, el windsurf o los paseos en lujosos yates. Pues aquí se ha asentado la más moderna infraestructura para quienes disfrutan de la vida en el mar. La Marina Riviera Nayarit ha sido sede de importantes eventos, como Regata Copa México y el Latin America Boat Show. La Cruz de Guanacaxtle, además, te ofrece deliciosos y frescos platillos con base en los productos que ofrecen los pescadores locales. Bucerías. El encanto de pueblo típico mexicano es el verdadero atractivo que distingue a Bucerías de otros rincones en el tesoro del Pacífico mexicano. Sus calles empedradas, sus fachadas pintadas de vivos colores con enormes puertas de madera y la tranquilidad de su ambiente son el escenario que se conjuga con su sereno mar, la extensa playa de fina arena y la amabilidad de su gente. Nuevo Vallarta, flamingos, abundante naturaleza, la mayor y más completa infraestructura turística, 3 campos de golf, 2 modernas marinas, la oferta gastronómica más diversa y los mejores resorts convierten sin duda a Nuevo Vallarta en el corazón de la Riviera Nayarit, el punto de partida de todo su desarrollo. Los hoteles y resorts de Nuevo Vallarta, además de lujo y comodidad, le ofrecen diversas actividades recreativas para que disfrute al máximo de su estadía, como sofisticados spa, clases de yoga, nado con delfines, hasta los mejores lugares para el avistamiento de ballenas o la práctica del buceo y el snorkeleo. Así es, Riviera Nayarit, tesoro que compartimos con quienes tengan el gusto por descubrirlo. Mágico, natural, liberador, sorprendente, inolvidable. Chegamos ao nosso terceiro e último bloco do Chega Aqui, ainda com a Bruna aqui nos nossos estúdios, e a gente vai falar um pouco mais sobre Cancún, sobre outros destinos do México, como Riviera Maya, Los Cabos. Vamos saber para onde a Aeroméxico está operando também, além do México, porque ela comentou que vai para outros países, Ásia. Vamos saber um pouco mais disso daí. Pode falar, Bruna, sobre o expertise desses 2 voos. Sábados e domingos o brasileiro sai aqui de São Paulo, né, e chega na cidade de Cancún, que é um destino excepcional, né, tem hotel para todo tipo de público e tem uma coisa excepcional que são os parques temáticos também, que é uma loucura. Eu pensei que eu conhecesse parques que eu conheço nos Estados Unidos, né, a Riviera tem coisas incríveis. Por favor. A Aeroméxico hoje está com 2 frequências semanais, todos os sábados e domingos para Cancún. Esse voo tem uma escala técnica em Lima, é um Boeing 737 com 144 assentos na cabine econômica, 16 assentos na classe executiva. A gente tem tarifa especial
para os turistas, tem tarifa especial para jornalistas, tem tarifa especial para o agente de viagem. A gente está muito aberto porque a gente tem muito interesse que o nosso cliente conheça esse novo serviço nosso. Ele é noturno esse voo? Ele sai de madrugada, ele sai às 5 da manhã e chega em Cancún no horário excelente, bem no horário que dá o check-in dos hotéis em Cancún, que é 1 da tarde. Aí você não perde um dia. Então você não perde o dia, não precisa pedir early check-in, não precisa pagar late check-out. A gente fez num horário bem bacana para favorecer o turista. Tá? Deixa eu te fazer uma pergunta técnica, já que você falou desse voo, eu não sabia que tinha uma escala em Lima. O passageiro também pode pagar um stop e ficar uma semana em Lima? Na verdade, a gente tem direito a tráfego, só que a gente não abriu essa possibilidade justamente para não ficar demorado. Ou seja, ele chega em Lima, fica 45 minutos só para reabastecimento da aeronave e já segue para Cancún. Com isso, a gente ganhou 2 horas e meia de vantagem do nosso voo via México, ou seja, ele ganhou agilidade. Chegando em Cancún, ele já faz alfândega, ele só vai ver a bagagem dele lá em Cancún, ou seja, tudo isso foi feito para esse passageiro chegar logo em Cancún, né? Então, por isso que a gente não abriu tráfego em Lima, justamente por conta disso, para a gente poder chegar logo lá e desfrutar também dos parques, como você falou, né? Eles utilizaram essa expertise que existe nos Estados Unidos para parque temático e criaram Xcaré, Xel-Há, tem o Explorer, que é um parque novo, que é bem voltado para esportes radicais. Então, na Riviera Maya, a gente tem 3 parques muito bacanas, temáticos, onde a gente tem uma aproximação bem bacana do que era a cultura maia, né? Muito legal, muito legal. Tem os rios subterrâneos, que são os cenotes, que eles chamam, que eu brinco que tem. Você pode fazer o nível 1 ou o nível 10, né? Ou você só brinca de snorkel, ou você realmente faz um mergulho, que é um mergulho bastante especializado, que é o mergulho de caverna. Então, a gente tem essa possibilidade lá nos parques temáticos. Então, além do voo de Cancún, a Aeroméxico tem os 7 voos para a Cidade do México todas as noites, é um voo noturno, viajando aí de Boeing 777, que são 222 assentos na cabine econômica e 49 na cabina Premier, que é a nossa classe executiva, que aí realmente nesse voo a gente tem um serviço bastante focado para o mercado corporativo, né? A gente tem aí grandes empresas vindo para o Brasil, mexicanas, o investimento está muito forte do mexicano no Brasil, né? A gente tem aí as empresas do Carlos Slim, né? Que eu não vou ficar fazendo merchan das empresas do Carlos Slim, mas ele é um dos homens mais influentes, mais ricos do mundo. Ele está investindo muito aqui no Brasil e com ele a gente tem outras empresas também vindo e também empresas brasileiras que estão indo ao México. Então a gente tem muitos acordos corporativos e a gente utiliza muito esse voo para o México para atender esse mercado. Por conta disso, a gente está no Terminal 1, que é no Terminal 2, me perdoe, que é o terminal exclusivo da Aeroméxico, né? Ele foi construído no aeroporto da Cidade do México em parceria com o governo mexicano. Nesse terminal a gente tem 2 salas VIPs, uma para o nacional e outra para o internacional. Essa sala VIP é bastante ampla e tem toda a facilidade que um executivo necessita para poder fazer sua viagem de forma tranquila. Ô Bruna, uma coisa que eu queria te perguntar, a Aeroméxico tem dentro do México alguma empresa regional ligada ao grupo ou não? Tem sim. A Aeroméxico Connect, que é a antiga Aerolitoral, que faz parte do time da Aeroméxico, do grupo Aeroméxico, e o bacana é que a gente trabalha com aviões da Embraer. Né? A grande parte da frota da Aeroméxico Connect é feita de Embraer. Então, um dos parceiros da Aeroméxico é uma empresa brasileira, né? Então, a gente tem aí essa inversão que eu estava comentando com vocês, né? Que bacana. Eu gostaria que você falasse também um pouco, né? Às vezes as pessoas pensam que Cancún é só grandes resorts e praias, né? Mas você tem cidades históricas excepcionais que você consegue, principalmente num voo desse, que eu acho que não tem problema de você comprar indo no sábado e voltando no outro domingo, ficar 15 dias lá, porque você tem o que fazer. Eu visitei Tulum, né, e fiquei extasiado com a beleza desse destino.
Olha, Tulum fica na Riviera Maya, é um destino incrível, realmente, é um local de visitação incrível, né? Eu costumo brincar que os maias não eram bobos, eles criaram o primeiro resort no mundo, né? Eles fizeram a pirâmide deles de frente para o mar, aquele mar que não é Photoshop, ele é azul turquesa mesmo, aquela areia branquinha realmente, né? O ano todo. É um destino para ser visitado realmente o ano todo, e a gente tem a beleza da praia, a gente tem entretenimento para todo gosto, a gente tem toda a parte arqueológica, não só em Cancún, Riviera Maya, como mesmo na Cidade do México. A 40 minutos do centro da Cidade do México, a gente tem Teotihuacán, que é onde tem um sítio arqueológico bastante grande, bastante representativo, onde tem a Pirâmide do Sol e a Pirâmide da Lua. Isso a 40 minutos do centro da Cidade do México, né? Então Agora, nesses voos, independente do voo de Cancún, eu posso comprar um bilhete, vamos supor, para Puerto Vallarta e desdobrar para ficar 4, 5 dias na Cidade do México? Pode sim. Pode parar. Tem um custo, né? Um stop ele é de graça, ele não tem custo nenhum. Ele pode comprar um bilhete para Vallarta ou para Cancún, não importa, e parar na Cidade do México sem custo algum, tá? Agora, se ele fizer a segunda parada, aí sim, a partir da segunda parada tem custo. E vocês têm um tipo de airpass para dentro do México? Tem. A gente tem passes dentro do México com tarifas bastante interessantes, e a gente vende isso aqui, comercializa isso aqui no Brasil. Tá, ok. Através dos agentes de viagem. Alguma pergunta mais do telenauta? Temos a pergunta do Elcio. Ele fala assim: sou brasileiro, estou há 2 meses em Buenos Aires. Quero ir para o México. Qual a melhor época para conhecer? Quero passar pelo menos 1 mês lá. Nossa, que delícia, 1 mês. Bom, ele deve ser mochileiro, né? Tá viajando. A gente tem Aeroméxico em Buenos Aires, tá? Então ele pode procurar nossos colegas lá. Tem voo da Argentina todos os dias para a Cidade do México. Bom, ele tem passeio para ficar 1 mês, tá? Eu começaria conhecendo bem a Cidade do México, fazendo Guadalupe, fazendo Teotihuacán, fazendo o Museu de Arqueologia e Antropologia, fazendo o Museu de Frida Kahlo. Conheceria Puebla, que é uma cidade muito próxima à Cidade do México, onde ele pode fazer, existe avião, mas ele pode fazer de ônibus, que é como se fosse daqui a Santos, não é uma cidade litorânea, mas é uma cidade bastante próxima. Eu iria a Acapulco, Taxco, que são todas cidades próximas à Cidade do México. Aí eu pegaria um voo, iria a Puerto Vallarta, conheceria a Vallarta, conheceria a Riviera Nayarit, e daí eu aproveitaria que eu estaria no Pacífico e conheceria Los Cabos. Eu faria isso. Eu recomendo. É uma boa dica. Adorei, Elcio, sua viagem. Me escreve. E eu quero também reforçar que o México é um destino extremamente seguro, né? Às vezes a imprensa fala de algumas coisas pontuais, mas que isso ocorre no mundo inteiro, né? O México é seguro, o povo é super bacana, solícito, e a gastronomia excepcional. É só não exagerar na pimenta. Mais alguma pergunta, Larissa? Tem bastante gente daqui de São Paulo elogiando o tema. Tem o Wagner falando que adorou, que com certeza vai conhecer Riviera Nayarit. Ele já foi para Cancún e agora quer ir para Riviera Nayarit também. Perfeito. Bacana. Então, gente, o nosso programa está chegando ao fim. A Bruna vai deixar os contatos e eu faço um convite para vocês. Daqui 2 semanas nós vamos direto com a Andréia Carneiro lá fazer um programa da Riviera Nayarit. Por favor, os seus contatos finais. Bom, para quem quiser me escrever, para ter dicas sobre viagem no México, meu e-mail é bfreitas@aeromexico.com, bfreitas@aeromexico.com. E quem quiser comprar passagens é 0800 891 7512, 0800 891 7512. Agradecer a oportunidade por estar aqui com vocês e aos internautas que foram super simpáticos. Pena que a gente teve esse probleminha no link, que eu tenho certeza que a gente teria aproveitado até mais as perguntas deles. Tá joia, gente. Um abraço, bom final de semana, e o Corinthians com certeza em 3 semanas vai ser bimundial. Aguardem, hein? Se Deus quiser, né? La Ciudad de México. Semana que vem, um grande beijo e tchau. La Ciudad de México es color, es historia.